E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e sejam todos bem-vindos ao canal Aulas de Dermato. Vamos lá, vamos para um novo assunto. Hoje o assunto é psoríase e vamos começar. Sempre lembrando, dá um apoio, se inscreve no canal, manda o like, manda comentários, manda perguntas, o pessoal sempre manda e eu procuro responder, beleza? Então a aula de hoje é sobre a psoríase, um assunto bem específico da dermatologia. Vamos seguir. Então vamos lá. Introdução. É uma doença inflamatória, é importante ter essa noção de que ela é uma doença inflamatória crônica da pele. Ela é caracterizada por lesões eritematosas e escamosas bem delimitados. Uma descrição da lesão. É uma condição autoimune. Isso é importante e ela é mediada por células T, mas um pouquinho ali na fisiopatologia a gente vai ter uma compreensão um pouquinho melhor disso. Onde ocorre um ciclo de renovação celular acelerado, então é por isso que acontece as lesões da psoríase, um ciclo celular aumentado, resultando em acúmulo de células na superfície da pele desses lugares mais comuns, cotovelo, joelhos, couro cabeludo e região lombar. Então, uma coisa básica a apresentação. Né? Com relação à epidemiologia, ela afeta aproximadamente 2 a 3% da população mundial. A sensação que a gente tem é que ela não é tão comum e realmente não é uma coisa que a gente se vê no dia a dia. Tá? Ela é em países ocidentais, normalmente a prevalência é maior, enquanto é menos comum em populações asiáticas e africanas. Pode se manifestar em qualquer idade, mas é mais comum em dois picos de incidência, 15 a 30 anos, 50 a 60. Não tem muita explicação por que isso, porque esses dois picos de aparecimento da doença. Algumas teorias dizem que ali perto dos 15 anos teria a ver com aumento de alguns hormônios e lá nos 50, 60 anos teria a ver com decréscimo de alguns hormônios ali quando a gente está ficando mais velho, ou seja, aumentando aqui e depois diminuindo. Tem uma predisposição genética. Então, isso, 30 a 40% dos pacientes eles relatam um histórico familiar positivo de doença e tem esses losses genéticos, né? O PSORS1, que é localizado nesse cromossomo 6p21, e quem tem esse losse genético, ele funciona como um fator de risco. Então, fatores que podem agravar ou desencadear a psoríase, e nisso é importante, tem que ser indivíduos predispostos. Infecções estreptocócicas, então a psoríase gutata é comum, né? O uso de alguns medicamentos como beta-bloqueadores, lítio, antimaláricos. Isso daqui é importante, a interrupção de corticoide sistêmico pode fazer aparecer uma psoríase normalmente mais grave, né? O estresse e o trauma cutâneo, tá bom? Vamos lá, aqui é que é a parte complicada da psoríase e que ela, por outro lado, fica interessante entender o porquê que acontece por que que acontece a produção dessas lesões? Então, como eu já tinha dito, a psoríase ela é uma doença inflamatória. Ela é mediada pelo sistema imunológico e ela tem uma complexa interação entre células imunológicas, citocinas e fatores de crescimento. Então, a gente tem que entender isso. O que que acontece? Então, o papel das células T, dos linfócitos T. A doença é caracterizada por uma ativação desregulada das células T, dos linfócitos T, que resulta em uma inflamação crônica e hiperproliferação dos queratinócitos. Então, o que que acontece? É como se a pele reagisse de uma maneira errada. Uma maneira bem simples de dizer isso. Então, aquilo que a gente disse ali que o trauma na pele provocaria a lesão, um exemplo seria isso. O trauma na pele, que normalmente não provoca uma reação tão intensa, nesses pacientes que têm essa predisposição, nos pacientes que vão desenvolver psoríase, tem isso exagerado, ou seja, uma coisa simples para esse paciente, ou como uma infecção bacteriana que a gente falou ali, estreptocócica. Então, isso daí gera um processo, gera uma ativação exagerada do sistema imune. E a principal célula que aparece na psoríase é esse linfócito T. A gente
tenho dividido quais linfócitos T são importantes, mas daí eu já acho que fica um pouco mais pesado. Mas então é isso que eu quero que vocês entendam, que você tem uma desregulação do sistema imune que faz com que a resposta seja aumentada. Isso desencadeia outras respostas que vão se potencializando, que vão aumentando, voltando e estimulando esse processo inflamatório. Então esse processo vai puxando essas células inflamatórias, elas tem nome essas células, né? Daí, mas como eu disse, aí já acaba ficando um pouquinho mais complicado. Então, tem nome esses subdivisões dos linfócitos T, as citocinas que são estimuladas, as alterações nessas células que são provocadas. Então, assim, a gente tem dois tipos de células T. As células T auxiliares, principalmente TH1, TH17 e TH22. Essas células desreguladas produzem citocinas, ou seja, na psoríase, elas vão produzir e vão mediar o processo inflamatório mais intenso. E a gente tem as células T reguladoras, ou Tregs, que suprimem respostas imunes excessivas. E a gente tem problema nos dois. A gente tem células que produzem muita inflamação e tem células que não conseguem reduzir esse processo inflamatório. Além disso, nesse processo inflamatório, a gente tem estímulo desses fatores de crescimento. Fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento vascular endotelial, que também está desregulado e por isso que você tem o aumento da espessura na pele. Então a pele engrossa, você tem um aumento na velocidade e ela de renovação da pele, mas essa renovação é irregular, então não acontece de um processo certo, por isso que você tem aquela descamação. A gente vai ter um certo tempo para o queratinócito da camada basal chegar lá até a camada córnea. Na psoríase isso é acelerado muito por causa desses fatores de crescimento que estão estimulando erroneamente esse crescimento da epiderme. É mais ou menos isso, pessoal. A fisiopatologia da psoríase é bem complexa, mas a ideia é entender que é um processo inflamatório, que acontece uma desregulação nessas células T, linfócitos T, que acabam produzindo irregularmente, ou seja, exageradamente, essas citocinas inflamatórias. Tem um problema também que não é bloqueado esse processo inflamatório irregular e tem esses outros fatores que esse processo inflamatório e esses outros fatores de crescimento fazem com que os queratinócitos se reproduzam numa velocidade aumentada. Mais ou menos isso, acho que dá para entender o que é a ideia. Os principais tipos de psoríase e suas características. A forma mais comum é o que a gente chama de psoríase vulgar em placas, realmente é a mais comum, é bem característico essas lesões que a gente tem aqui, cotovelo e joelho principalmente, placas eritematosas bem delimitadas, recobertas por escamas prateadas ou esbranquiçadas. Lugares mais comuns, cotovelos e joelho. Pode acontecer couro cabeludo, região lombar e nádegas, mas principalmente cotovelo e joelho. Aí acontece o fenômeno de Koebner, que é o quê? Você traumatizar a pele e aqui você vai reproduzir a lesão. Então, num paciente com psoríase, se você machuca a pele, e pode ser um corte, nesse local você pode ter o aparecimento da lesão, da placa que a gente tem aqui nesse local. A psoríase gutata, né, mais comum em crianças e adultos mais jovens, ela é frequentemente desencadeada por isso, por infecção estreptocócica. Então esse seria o estímulo para desencadear esse processo inflamatório irregular. São pequenas lesões em forma de gota, por isso gutata, de 1 a 10 milímetros de diâmetro sobre uma base eritematosa, lesão característica da psoríase. Aqui o mais comum são os troncos e extremidades. O tronco e as extremidades. A psoríase inversa, que pega a área flexural, né, ocorre em áreas de dobras cutâneas. Nós temos essas lesões que são mais eritematosas, a gente não vê aquela escama brilhante mais espessa, né, sem escamas devido à umidade das dobras. Mais comum axila, virilha, sob os seios, entre as nádegas e outras áreas de inflexão. E aqui é super interessante porque com o que você confunde isso daqui? Uma lesão eritematosa, ela chega até fazer essas lesõezinhas satélites com infecções por fungo, né? A infecção fúngica nessas áreas de dobra, por ficar acúmulo ali de suor e fica uma região quentinha, são lugares comuns, axila da gente ter infecção fúngica. Então essas lesões, diagnóstico diferencial importante
para nós é a infecção fúngica, então tem que tomar cuidado nisso. Psoríase inversa, tá? A psoríase eritrodérmica, que daí já é uma forma grave, ainda bem que é mais rara da doença, atinge grandes áreas do corpo, tem esse eritema difuso, tem a descamação, o paciente é tratado como um grande queimado, porque ele perde bastante líquido pelo corpo, por isso essa desidratação e insuficiência cardíaca. E aí você tem perda de líquido, perda de proteína, como eu falei, é tratado como um paciente um grande queimado. Grande risco nesses pacientes, pacientes que fizeram uso de corticoide oral, corticoide injetável, na hora que você suspende abruptamente isso, grande risco de fazer uma psoríase eritrodérmica. Por isso, além disso, um cuidado muito grande nosso de não dar corticoide oral injetável nos pacientes com psoríase. Tem que tomar muito cuidado com isso. Psoríase pustulosa, interessante vocês verem que as pústulas são estéreis sobre base eritematosa, pústula, ou seja, tem neutrófilo ali dentro, então ali na fisiopatologia que a gente conversou do processo inflamatório desregulado, atrai, apesar de ser principalmente começar com linfócitos, ele atrai neutrófilos para o local e os neutrófilos fazem essas pústulas. Então, nessas pústulas que a gente não tem bactéria, a gente tem neutrófilos ali dentro, né? Pústulas podem coalescer, formando áreas de pus e crostas, e você pode ter formas localizadas, que é o que a gente mais vê, a palmoplantar, mas também poderia ser generalizada. Você pode ser acompanhado de sintomas sistêmicos, febre, mal-estar, leucocitose, por aumento de neutrófilos. Lesões aqui nas mãos, confunde bastante também com dermatite de contato. Na dermatite de contato a gente pode ter essas pústulas e na região plantar a gente também poderia ter infecção fúngica fazendo essas pústulas, fazendo essas vesículas. Então não necessariamente porque é bacteriano vai ter isso, mas no fungo a gente também pode ter essas lesõezinhas, região plantar, isso daqui, tá? Outras manifestações, a gente pode ter a psoríase envolvendo o couro cabeludo, que é nessa lesão aqui. Tá? É importante, ela é bem parecida com a dermatite seborreica. Às vezes, as lesões são tão parecidas que foi criado o termo seborríase, onde a gente não consegue dizer se é uma dermatite seborreica ou se é a psoríase. E mesmo você biopsiando a lesão, o patologista não consegue dar esse diagnóstico, porque até nisso elas são muito parecidas. Então essas lesões no couro cabeludo, a gente pode até dizer seborríase, porque não consegue diferenciar se é uma dermatite seborreica ou uma psoríase. Como que normalmente a gente vê? Dermatite seborreica é uma coisa um pouquinho mais leve, quando é bem pior, como é nesse caso aqui, a gente coloca como psoríase, tá? A gente tem o envolvimento unguial. Quando a gente tem o envolvimento unguial, importante é que a unha, a matriz ungueal que fica nessa região aqui, ela pega por tabela. Por quê? Isso tem muito a ver com lesões inflamatórias na artrite psoriásica, que acomete normalmente a articulação. Então você tem um processo inflamatório na articulação que acaba pegando por tabela a matriz ungueal e aí você vai ter essas alterações. Então uma coisa importante é pacientes com alterações nas unhas, cuidem articulações, porque a alteração na unha faz a gente pensar em artrite psoriásica. Então, isso é importante. Lesões características, você vai ter uma destruição, né, da unha, você vai ter isso aqui, esses pontinhos, que o que a gente chama de pitchings, e na psoríase nós temos os pitchings irregulares, nós temos onicólise distal lateral, né? Então a gente tem a descolamento da unha, você pode ter uma hiperceratose, uma casquinha como se fosse embaixo da unha, né? Tem outras alterações um pouco mais difícil de a gente ver, mancha de óleo, umas coisas assim que aparecem na unha também. Mas o que eu vejo mais característico aqui assim é esse onicólise distal, né, e os pitchings, bem característicos da psoríase, tá bom? Essas manifestações extracutâneas. Então a psoríase, que é uma doença
predominantemente de pele, a gente pode ter essas outras alterações, sendo que é mais importante a gente sempre desconfiar da artrite psoriásica. Então, sempre quando eu atendo o paciente a primeira vez e depois, ao longo do tratamento, eu procuro fazer perguntas: e chega a acontecer de ter dor nas articulações exagerada, uma dor que acontece até de manhã, você já acorda meio rígido, você acorda meio entrevado, você acorda meio travado e tem que aquecer essa articulação para conseguir se movimentar. Então isso é importante, essa triagem, para a gente avaliar o caso de artrite psoriásica, porque a artrite psoriásica acaba tomando uma importância maior no tratamento da psoríase em si. Normalmente quando tem artrite psoriásica, entra o reumato e aí o tratamento dele acaba sendo mais importante, mas ele melhora também as lesões da psoríase cutânea. Então, super importante investigar isso. Na artrite a gente tem a doença inflamatória crônica que afeta as articulações e isso é importante, dor e rigidez articular. Tem edema, você ter o processo inflamatório que a gente tem na artrite psoriásica, é essa entesite, que é uma inflamação dos locais de inserção dos tendões e ligamentos do osso. Então a gente tem o tendão que liga no osso, é ali que tem o processo inflamatório. Pode acontecer o caso que a gente chama de dactilite, que é um inchaço difuso de um dedo ou artelho, e isso é conhecido como dedo de salsicha. Outras doenças que ao longo dos anos foi se aprendendo que esse processo inflamatório não altera só a pele e as articulações. Um paciente inflamado no longo prazo pode aparecer outras alterações, como doenças cardiovasculares. A inflamação crônica pode provocar aterogênese. Síndrome metabólica, mesma história. Essa inflamação crônica, essa inflamação sistêmica crônica pode alterar também o metabolismo da glicose, com resistência à insulina, ganho de peso. Doenças hepáticas, a mesma história, processo inflamatório crônico. E doenças gastrointestinais, com aquelas maior prevalência das doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Importante estar sempre de olho, sempre pensando nessas outras alterações, porque pensa que a psoríase é só da pele ou das articulações, e não, ela pode ter essas outras alterações. O diagnóstico, basicamente clínico, né? Nós temos os sinais clássicos da psoríase, o sinal da vela, quando você pega uma lesão e você começa a raspar ali assim, ela vai soltando aquela escamazinha grossa, é a mesma coisa que você pegar uma lâmina e ficar raspandinho uma vela, ela solta aquela laminazinha, por isso o sinal da vela. O sinal do orvalho sangrante, ou sinal de Auspitz. Quanto mais você for fazendo isso, você vai atingindo pequenos vasinhos e você começa a ver um sangramentozinho superficial. Então isso acontece e é o sinal do orvalho sangrante. Você raspa, primeiro você observa o sinal da vela, você continua raspando, você vê pontinhos de sangramento, que quando eu for mostrar a imagem da histopatologia eu explico o porquê. E o fenômeno de Kebner que eu já falei, que é aquele trauma na pele que reproduz a lesão. Você pode fazer, quando tiver dúvida, a biópsia da pele, onde a gente vai ver a hiperplasia, né, da epiderme, o espessamento da epiderme com alongamento das cristas, né? Então a gente tem a epiderme e a derme, então essas cristas que são a transição entre as duas começam a se alongar, e por causa do crescimento. A paraqueratose, retenção de núcleos nas células da camada córnea. Esse núcleo vai subindo da camada basal tão rápido para a camada córnea que ele não tem tempo por passar por todos os estágios de até eliminar o núcleo, e é por isso que a gente encontra o núcleo na camada córnea. Micropústulas de Munro, lembra que eu falei? Processo inflamatório, inicia com linfócito T, atrai neutrófilos, então a gente tem esses acúmulos de neutrófilos na camada córnea e por isso a gente pode ter presença de pústula. Dilatação capilar, então os vasozinhos ali na derme acabam alongando e dilatando. Aqui tem aquilo que eu falei, tá? Então, você tem esse alongamento, né? E o que acontece aqui assim dá para ver. Então aqui você tem um vasinho que vai subindo e você vê que ele vai e volta. Quando ele está
aqui nessa região aqui, ele está muito próximo ao final da epiderme, a camada córnea. Então, você raspandinho isso, você consegue atingir esses vasinhos. Então, você tem esse alongamento e dilatação também dos vasinhos. Por isso que você consegue ter o sinal do orvalho sangrante, o sinal de Auspitz, né? Então, a paraceratose, né? Esse espessamento, esse alongamento da epiderme, você tem o infiltrado inflamatório, coisas que a gente já falou ali, tá bom? O tratamento da psoríase. Então, poucas lesões, lesões localizadas, um começo de tratamento, normalmente a gente vai fazer com tópico, né? O principal tópico que a gente vai usar é o corticoide. Dos corticoides, a gente dá preferência por corticoides de alta potência, como o clobetasol, que existe o Psorex, que seria um dos tratamentos para psoríase, né? Então, o que o corticoide tópico faz? Ele reduz a inflamação, suprimindo a atividade das células imunes e a reprodução de citocinas inflamatórias. Diminui o processo inflamatório, né? Corticoide, um anti-inflamatório. Diminui também a proliferação dos queratinócitos, porque o corticoide tem um efeito de atrofia também, então ele diminui. Os análogos da vitamina D, o calcipotriol e o calcitriol, né, que seriam aqui o Divonex e o Divobet, eles normalizam a proliferação e a diferenciação dos queratinócitos, inibem a proliferação de células T e a produção de citocinas inflamatórias. Eles são bem menos potentes do que um corticoide, por isso que o Divobet acaba misturando o calcipotriol com a betametasona. Então, a proposta desse laboratório é, de ataque, você fazer o Divobet, onde você tem esse análogo de vitamina D mais um corticoide. O objetivo de misturar os dois é diminuir um pouquinho do efeito atrofiante do corticoide, tendo esse efeito anti-inflamatório. Então você faria o Divobet de ataque e depois uma manutenção, o Divonex, que daí você não tem os efeitos do uso crônico do corticoide. Tá? Ajuda bastante, mas são bem mais caros, né? Às vezes complicadinho de usar. A gente tem a fototerapia, onde a gente pode usar UVB e UVA. Tá? Então, foi-se pesquisado que faixa das radiações melhor tem efeito aqui. Por quê? Porque se observou que pacientes que se expõem ao sol, pacientes com psoríase que expõem as lesões ao sol, você tem melhora das lesões. É claro que uma exposição localizada, uma exposição menor. O cara que vai lá e deita e toma um banho de sol e acaba se queimando, ele vai reproduzir lesão no corpo inteiro. Então se sabe que a radiação ultravioleta tem uma melhora das lesões. Com relação ao UVB, a gente usa esse UVB de banda estreita, ou Narrow Band, né? Narrow Band UVB. É o espectro de luz específico, 311 a 313 nanômetro, que é mais eficaz na redução das lesões psoriásicas e tem menos efeitos colaterais com o UVB de banda larga. A gente sabe que o UVB tem um efeito mais cancerígeno, então se você usar toda a radiação UVB, você tem um risco maior do câncer no futuro. O UVB de banda estreita penetra na pele, induzindo a apoptose desses queratinócitos que estão muito acelerados, hiperproliferativos, e também dessas células T inflamatórias, que são células T irregulares, reduzindo assim a inflamação e a proliferação. A PUVA, ou seja, usar uma substância que é sensibilizante ao sol, que deixa a pele mais sensível à radiação, que é o psoraleno, mais expor o paciente a UVA. Então ele combina a ação de um agente fotossensibilizante, que é o psoraleno, com a exposição da radiação UVA nessa faixa, 320 a 400 nanômetros. O psoraleno sensibiliza a pele à UVA, resultando em danos do DNA, e destrói essas células hiperproliferativas e a apoptose das células T e queratinócitos hiperproliferativos. Reduz o processo inflamatório e a proliferação. Tratamento chatinho, você tem que estar fazendo isso mais de uma vez durante a semana. Poucos lugares têm, aqui na minha cidade não tem isso.
Então o paciente precisa ter um tempo para ir no local que tenha a cama ou a câmara de radiação, né? E aí ele fica ali um tempinho. Então é difícil de fazer, mais complicado por isso, porque o paciente acaba tendo que estar 2, 3 vezes por semana no local fazendo o tratamento. Então, mais difícil de fazer. Os tratamentos sistêmicos, o mais básico, o mais conhecido, o metotrexate, né? Isso sim, a gente usa bastante. Normalmente é o primeiro tratamento sistêmico que a gente usa. Ele é um antimetabólito, ou seja, ele inibe essa enzima de hidrofolato redutase, que é uma enzima essencial para a síntese de DNA e RNA. Então, isso resulta na diminuição da proliferação celular, particularmente de células de rápida divisão, como os queratinócitos na psoríase. Ele também modula a resposta imune, reduzindo a atividade de células T. Então, ataca ali na hiperproliferação e no processo inflamatório, bastante usado. A ciclosporina, ela inibe a calcineurina, uma proteína que é isso, fosfatase essencial, ela é essencial para a ativação das células T. Isso resulta num processo, uma diminuição significativa na produção de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, a ciclosporina vai funcionar como anti-inflamatório. Um pouco mais difícil de usar, importante da ciclosporina é que dos tratamentos ele é o que mais rápido responde. Então uma coisa interessante dela é um paciente que internou e está com um quadro mais grave, para você ter uma resposta mais rápida, o melhor de todos é a ciclosporina. A acitretina, que é uma prima da isotretinoína que a gente usa, que é o Roacutan, que a gente usa lá na acne, ela é um retinóide oral, ele normaliza a proliferação e diferenciação dos queratinócitos. Também possui efeito imunomodulador, influenciando a função das células T e a produção de citocinas. Esse mais difícil ainda, faz um bom tempo que eu não vejo usando a acitretina, bem mais difícil de conseguir hoje em dia. Tá? E aqui o grande novidade, já não é mais tão novo, né? Acho que não dá mais para dizer isso, com relação ao tratamento da psoríase, tá? Que são as terapias biológicas, onde a gente vai fazer um bloqueio de uma parte da imunidade e com isso impedir esse processo inflamatório, muito mais direcionados, muito mais específicos, com resultados muito melhores do que os outros tratamentos. A gente divide essas terapias biológicas em que alvo do processo inflamatório eu quero atacar. Por exemplo, os anti-TNF, onde a gente vai atacar o fator de necrose tumoral alfa. O fator de necrose tumoral alfa, ele é uma citocina pró-inflamatória que desempenha um papel crucial na inflamação e na proliferação celular associada à psoríase. Então, esses biológicos que são do tipo anti-TNF, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear o fator de necrose tumoral, etanercept, infliximab, adalimumab. Tá? Os inibidores da interleucina 17. A interleucina 17 está envolvida no recrutamento de neutrófilos e na produção de outras citocinas inflamatórias, como interleucina 6 e TNF-alfa. Então, o processo inflamatório é isso. Uma inflamação puxa outra inflamação, que puxa outra inflamação, e isso vai se potencializando. Então, os inibidores da interleucina 17 fazem isso. Secukinumab, o ixecizumab, brodalumab. Tá? E os inibidores de interleucina 23. Ao inibir a interleucina 23, esses medicamentos interrompem a ativação e a proliferação das células dos linfócitos TH17, que são importantes na patogênese da psoríase. Então, cada um num local vai tendo bloqueio. Os tequinumab, guselkumab e o risancizumab. Sempre difícil de falar esses nomes, tá? Então, cada um deles e a cada momento vai sendo criado um novo biológico para tentar ser um pouco mais específico no processo inflamatório, mas que tenha um efeito maior, bloqueando o máximo possível o processo inflamatório. Isso é bem interessante. Eu diria que as terapias biológicas acabam sendo quase que uma nova especialidade.
Dermato a gente tem isso, os reumatologistas são os que mais usam isso daí, acabam estudando bastante essas terapias biológicas, né? E são a grande novidade. Resultado maravilhoso. Um problema que a gente vê neles é que com o tempo eles podem ir perdendo efeito, aí acaba tendo que trocar por outros biológicos para tentar voltar a ter resultado. Caríssimos, caríssimos, medicamentos bem caros. Normalmente consegue plano de saúde ou pelo governo. Então, beleza, pessoal. Então, isso foi com relação à psoríase, tá? A aula. Vamos partir, então, para as questões. Sempre aquela coisa, só para dar uma fixada, questões bem tranquilas. Qual é o papel das células T na fisiopatologia da psoríase? Células T, linfócitos T. As células promovem a diferenciação normal dos queratinócitos e a produção de colágeno na derme. As células T inibem a proliferação dos queratinócitos e reduzem a inflamação cutânea. As células T, especialmente as TH1, TH17 e TH22, contribuem para a inflamação crônica e a hiperproliferação dos queratinócitos através da produção de citocinas como interleucina 17, 22 e TNF-alfa. As células T são responsáveis pela remoção de células cancerígenas da epiderme, prevenindo o desenvolvimento de lesões psoriásicas. As células T não têm nenhum papel na fisiopatologia da psoríase e a doença é mediada apenas por fatores genéticos e ambientais. Qual o tipo de psoríase é caracterizado por pequenas lesões em forma de gota, frequentemente desencadeadas por infecções streptocócicas, vulgar em placas, inversa, eritrodérmica, gutata ou pustulose. Um paciente de 45 anos apresenta lesões eritematosas bem delimitadas, coberta por escamas prateadas espessas. As lesões estão localizadas principalmente no cotovelo, joelho e couro cabeludo. A paciente relata prurido moderado nas áreas afetadas, mas nega dor ou infecções recentes. Qual o tipo mais provável de psoríase que essa paciente apresenta? Inversa, eritrodérmica, vulgar ou em placas, pustulosa ou gutata. Paciente de 42 anos com história de psoríase vulgar há 10 anos. Apresenta-se com novos sintomas de dor e rigidez nas articulações das mãos e dos pés, especialmente de manhã, além de dor no calcanhar e nas costas. Ele também relata inchaço dos dedos que se assemelham a dedos em salsicha. Durante o exame, observa-se onicólise e pitting nas unhas. Qual é o diagnóstico mais provável desse paciente? Osteoartrite com envolvimento de entesites, artrite reumatoide com envolvimento de entesites, gota com envolvimento de entesites, artrite psoriásica com envolvimento de entesites, espondilite anquilosante com envolvimento de entesites. Bem fácil, hein? Um paciente com psoríase moderada a grave não respondeu adequadamente a terapias tópicas e fototerapia. É considerado para tratamento sistêmico. Qual das seguintes opções de tratamento sistêmico é um inibidor da enzima de hidrofolato redutase e tem efeitos imunossupressores, sendo comumente usado no manejo da psoríase e da artrite? A ciclosporina, a acitretina, o metotrexato, o adalimumab ou secukinumab. Também tranquilinha. Beleza, pessoal? Então, essas foram as questões, essa foi a aula e as questões. Espero que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu estava tentando fazer essa aula. Eu cheguei a gravar ela umas 4 vezes, mas estava dando problema aqui no meu computador. Eu perdi a aula várias vezes e por isso eu não conseguia postar isso. Vou gravar agora já as respostas, façam as questões, mandem perguntas, continuamos a discussão e, é claro, se inscreve no canal e dá um like e compartilha. Beleza, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Já já eu posto as respostas, tá bom?